O STF criou uma coisa insana, que foi a ideia de que o juiz Sérgio Moro, ele não foi um juiz imparcial. O juiz Sérgio Moro, ele foi parcial, pois ele tinha fins políticos. Então, o juiz Sérgio Moro, ele, no seu julgamento, ele não julgou pela justiça. Ele cometeu um crime. Ele, ao invés de julgar justamente, que é o seu dever de ofício, ele julgou injustamente para prejudicar politicamente as pessoas do Partido dos Trabalhadores e do Progressista. Então, sendo assim, o STF começou a trabalhar para desmontar a Lava Jato, pois a Lava Jato era, no fundo, uma operação ilegal. Ok, desmontaram a Lava Jato, anularam a Lava Jato, né? Destruíram todas as penas da Lava Jato, e todo mundo que tinha sido penalizado, condenado, foi absolvido. O Sérgio Cabral está solto. O Sérgio Cabral, que tinha sido condenado a 400 anos de prisão, está solto. Só que, assim, não é só isso, porque isso, de certa forma, seria até imaginável. A gente que é brasileiro, né, a gente fala assim, isso aí não vai dar em nada. Não. O que aconteceu depois, ninguém imaginava. Nem o mais brasileirinho dos brasileiros. Depois que eles usaram o Sérgio Moro como uma figura injusta e um juiz parcial para poder livrar todos os presos, agora eles foram julgar o Sérgio Moro. Aí julgaram o Sérgio Moro e absolveram por 7-0. Então, o julgamento do Sérgio Moro seria: Sérgio Moro vai perder o mandato, a gente vai cassar o mandato do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro foi lá e fez abuso de poder econômico na sua campanha. Que foi uma invenção. Porque, sinceramente, se você for julgar o Sérgio Moro por abuso de poder econômico pelo que ele fez em Curitiba, que foi uma coisa ridícula de impressão de panfleto, você acaba com a política brasileira. Então, o que o Sérgio Moro fez foi ridículo. Ele não deveria nem ter sido processado por abuso de poder econômico. Ok, chegou agora, o que eles fizeram? Não, 7-0, não foi nada não, esquece. Ou seja, aquilo que parecia ter sido um crime eleitoral capaz de caçar um senador da República, quando for olhar, não é nada não, 7-0, está liberado. Ou seja, acossaram o Sérgio Moro com uma ameaça de cassação para poder liberar todo mundo da Operação Lava Jato e depois liberou o Sérgio Moro também. Ou seja, no fundo, quem é que estava certo? Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, ela disse, né? Vocês se lembram dela falando, né? Todos soltos. Todos soltos. Como é que tá? Todos soltos. Realmente todos soltos. Conseguiram soltar até o juiz que teria prendido injustamente. Então, assim, quem ficou preso? Ninguém. Agora, eu quero deixar aqui registrado, eu já fiz isso, vou repetir. Eu quero deixar registrado aqui uma coisa. Se a gente fosse escrever um livro, né, a Operação Lava Jato no Brasil, esse livro teria que registrar o início, como tudo começou, como esse desmonte começou. Se você ler as decisões dos ministros, que a gente não vai fazer isso aqui agora, a gente já fez, não vamos fazer isso aqui agora. Se você ler as decisões dos ministros, tanto no julgamento do TSE como no julgamento do Toffoli, na decisão do Toffoli acerca do Marcelo Odebrecht, porque o Marcelo Odebrecht também teve todas as suas penas anuladas. Se você lê a decisão do Toffoli e lê a decisão do TSE hoje, você vai ver a mesma informação. Tudo começou com a Operação Spoofing. O que foi a Operação Spoofing? Todas essas decisões de anular a Operação Lava Jato, todas foram feitas com base nos prints de WhatsApp que o Glenn Greenwald publicou naquele seu jornal The Intercept. Então, volta no tempo. Você tem um cara que é gringo, que está no Brasil, que nem fala português direito. Esse cara tem um jornalzinho ridículo e ele, de repente, solta uma bomba. Chegou na minha mão prints de conversas, porque não chegaram as conversas na mão dele. Ele nunca teve acesso às conversas do grupo de WhatsApp. Ele recebeu prints de conversas. Ele recebeu os prints
E ele começou a publicar a conta-gotas. Ele passou, assim, semanas publicando, porque ele publicava. Aí o pessoal falava, não, isso aqui tá errado, isso aqui parece que é fraude e tal. Aí ele publicava outro. Aí publicava um. Aí passava 2 dias em silêncio, publicava mais 3. Era um grupo de WhatsApp dos procuradores de Curitiba, do Ministério Público Federal e da turma de Curitiba, que trabalhavam ali na Operação Lava Jato. Esses prints foram obtidos de forma ilegal, porque dizendo o Glenn que ele recebeu esses prints porque um hacker entrou no grupo de WhatsApp e printou. Então, essas provas ilegais, essas serviram. Então, as provas ilegais que pararam na mão de um jornalista americano no Brasil, essas provas, no final da história, anularam toda a Operação Lava Jato. Tudo aconteceu por causa do Glenn. Eu te pergunto, cadê o Glenn? Então, gente, assim, se você lê a história do Brasil, desde o Império, é só coincidência. Mas sempre que acontece alguma coisa no Brasil maluca, os americanos estão envolvidos. Mas é só coincidência, né? Aquela teoria da mera coincidência. Então, vem um americano aqui e esse americano, num blogzinho, ele consegue desmontar a Operação Lava Jato. Porque tudo começou lá. Tudo começou lá. Né? Então, a gente tem aí Cabral solto, Marcelo Odebrecht solto, o Moro com seu mandato tranquilo, ou seja, tudo normal. Vida que segue. Né? Vida que segue. Infelizmente, agora, assim, a gente tem um problema. Hoje está pior, né? Porque a gente tem um problema no Brasil hoje que é o seguinte: se você volta lá em 2013, 14, no tempo da Operação Lava Jato, toda a imprensa botava para moer junto com o Ministério Público. Folha de São Paulo comemorava a prisão de político. Estadão comemorava a prisão de político. Redes sociais, todo mundo comemorava a prisão de político. Gente, o Brasil nunca se uniu tanto como na Operação Lava Jato. Estava todo mundo contra a política. Mas a virada de mesa que esses caras conseguiram fazer, os políticos, a gente sabe, lógico, eles eram as vítimas, né? Então, é claro que eles trabalharam bastante. O STF trabalhou muito para poder acabar com a Lava Jato. O Sérgio Moro foi peça-chave central e quanto mais o tempo passa, mais a gente vê como o Moro foi um grande agente de destruição da Operação Lava Jato. Quando ele sai, aquela coisa inimaginável, né, que a gente nunca conseguia entender, como que um cara que é juiz federal no Brasil, o cara está no topo da cadeia do funcionalismo público, esse cara nunca mais ele vai precisar se preocupar com dinheiro. Como que um cara que está no topo da cadeia do funcionalismo público joga tudo para o alto para joga tudo para o alto para virar ministro do Bolsonaro? Ele, como ministro, ele ganha muito menos do que ele ganhava como juiz. E ele pode ser demitido a qualquer momento, porque não era cargo eletivo, como foi. Pergunta se ele está arrependido de ter abandonado a carreira pública. Não está. Então me explica isso, não faz sentido. Agora eu entendo. Porque se o Moro não tivesse abandonado o judiciário, a Lava Jato não teria sido desmontada. Porque quando ele abandona o judiciário, o STF fala lá, tá vendo como ele queria ser político? Ah lá, tá vendo o interesse político dele? O Glenn avisou que ele, na verdade, era um juiz parcial, que estava fazendo tudo isso por politicagem. Ah lá, tá vendo? Agora ele é candidato. Eu falei. O Lula falou isso pro Moro. Vocês se lembram daquele depoimento que o Lula deu? A gente ficava assistindo e comendo pipoca, né? O Moro, como juiz, interrogando o Lula sentado assim, de terno, camisa azul clara, gravata vermelha, e ele falando, quando o senhor se candidatar, porque o senhor vai se candidatar um dia, quando o senhor se candidatar, o senhor vai ver. O Lula falou isso na cara do Moro. Então, bicho, sinceramente, assim, é todos contra o Brasil, cara. Todos contra o Brasil e todos contra você, todos contra o brasileiro. A política brasileira não merece sua atenção. Quando a gente fala aqui, você vê como que a gente aborda a política aqui. Eu não vou ficar aqui falando, gente, esse ano tem eleição, e aí como é que tá no seu município? Gente, não dá, bicho. Não dá. A política brasileira, ela é contra você. E se você trabalha para esses caras, você está trabalhando contra você.
Sabe assim, é por isso que, vamos fechar a live, é por isso que nosso lema aqui é sempre o mesmo, né? Trabalhe pela sua família, constitua a família, trabalhe por você, pela sua família e salve a sua família desse país. Esse país faz mal à saúde. Para finalizar, temos um trecho aqui do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Como não foi um cabo e soldado, foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do Supremo Tribunal Federal. Se foi para o confronto. Aí, para o confronto ao judiciário para tentar exatamente garantir esse novo populismo. Se ignorando, e as redes sociais ajudam a desqualificar o judiciário, procurando as bolhas e passando, olha, como que pode um tribunal que não foi eleito pelo povo ter essa decisão, declarar inconstitucional isso ou aquilo, ignorando a conquista histórica na separação de poderes, que é exatamente a jurisdição constitucional, a garantia da Constituição, que é a fonte de legitimidade tanto dos poderes eleitos quanto do poder técnico, que é o poder judiciário. Então, esse ataque não foi feito só no Brasil. Esse ataque é feito em todos os países onde o novo populismo digital extremista surgiu. Então, observando aqui um ponto, tá? Para que você não caia nessa lorota do Alexandre de Moraes. No Brasil você tem o poder eleito e o poder técnico. O poder eleito são os governadores, né, das 3 esferas, deputados e senadores. E o poder técnico são os ministros do STF. Negativo, tá? Negativo, porque você, Alexandre de Moraes, você não é ministro do STF por questões técnicas. Você é ministro do STF porque você foi indicado por um amigo seu, como todos os outros 10 pares do STF. Ministro do STF é cargo eletivo, sim. É cargo eletivo, sim. Você foi eleito dentre candidatos ocultos, que o povo não conhece e nem neles vota. Mas um homem vota em cada um dos ministros. Por exemplo, Cássio, que votou para anular, para salvar a pele do Sérgio Moro, ele foi eleito não pelo povo, mas pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro foi eleito pelo povo. Então não se engane. Quando o povo elege um presidente, o povo elege os ministros que aquele presidente elege. Então, quando eu vou lá e elejo o presidente, eu vou lá e elegi o Lula. Aí o Lula vai e reconstrói o Rio Grande do Sul. Eu, como eleitor, eu falo assim, porra, esse cara é o meu presidente. Olha lá, o cara foi lá e o cara reconstruiu o Rio Grande do Sul. Foi ele que reconstruiu? Não. Ele foi lá colocar tijolo? Não. Ele colocou dinheiro do bolso dele? Não. Mas aquela ação que ele fez foi uma ação feita pelo meu poder, que eu dei a ele. Eu revesti ele de poder. Então, as ações do presidente são ações feitas em o nome de o eleitor. Então, todo ministro do STF chegou lá porque foi eleito por um presidente da República. Não vem com essa história de técnico, parece que você é um cara incrível, né? Porra, sou um intelectual, né? Não sou assim um mero senador. Pega um cara igual o Toffoli? Quem é Toffoli? Toffoli, se não fosse ministro do STF, estava advogando aí, como todos os advogados, a grandíssima maioria dos advogados brasileiros, ganhando aí 5, 6, 7 mil por mês. Trabalhando aí 8, 10 horas por dia. Mas não, ele está lá ganhando o teto, ad eterno, por quê? Porque ele é incrível? Não, ele foi eleito. Então não vem com essa conversa, não. Essa conversa é tola. Essa conversa engana os incautos, né? Aqui não. Aqui não.